Aquário, a leitura de vocês aqui está pedindo para vocês protegerem a prosperidade de vocês, porque você está entrando num momento muito bom e vai ter gente aí tentando tirar uma casca e te prender para que você não entre nesse momento muito bom, né? Então, no começo tá dando os conselhos sobre como você vai lidar com tudo isso de uma forma a conseguir viver o seu novo em paz. Tem umas viradas na tua vida aqui te trazendo muitas coisas boas relacionadas à prosperidade. Temos superação, né, de energias muito complexas aqui, envolvendo conflitos com gente de mau caráter que fazem de tudo, né, para tentar atrapalhar o outro. E assim, no final da leitura fala aí que você vai descobrir um negócio sobre alguém. Você vai descobrir aí, ó, que a vida da pessoa era uma mentira, tá? E umas coisas podrinhas a mais. Se você quiser entender os detalhes sobre essa leitura, veja com calma, com tranquilidade, que é para você nem sempre ver no começo, às vezes vem no meio, às vezes no final. Lembrando que estou oferecendo também um ritual coletivo na energia do Exu Tata Caveira. As informações, só que eu vou aceitar pagamento até o dia 30, né? Os nomes e os pagamentos até o dia 30. As informações sobre esse ritual estarão na descrição e no comentário fixado. Sejam todos bem-vindos. Olá, Aquários, sejam todos bem-vindos. Vamos começar com mais uma leitura atemporal e geral para o signo de vocês. O que Aquário precisa saber nesse momento? Abóbora. Lua nova. Sedução. Aquário, você vai ter que ter uma certa esperteza aí para se blindar, tá? De armadilhas aqui. Porque se não fosse por essa carta da abóbora, eu poderia até ver essa carta da sedução como positiva depois de lua nova, mas eu não estou conseguindo enxergar as coisas dessa forma. A abóbora, ela coloca tanto prosperidade, fertilidade, mas também a questão de proteção espiritual. E aqui tá como se você devesse proteger a tua prosperidade. Você deve meio que se blindar de algumas situações aqui, em nome de manter a sua prosperidade segura. Isso está ligado ao quê? A lua nova coloca um novo momento na tua vida, que está se abrindo. Você pode estar experimentando que a vida está começando a dar certo. Você pode estar experimentando que as coisas estão começando a mudar para uma nova direção. Só que o problema é, a sedução aqui, ela está como se fosse o arcano do diabo. É como se você vai passar por coisas aqui, tipo, gente querendo te persuadir, gente querendo te enrolar, gente querendo brincar com seus desejos, mas é meio que por conta dessa coisa de uma energia nova estar se estabelecendo na tua vida e meio que forças contrárias querendo fazer você não entrar nessa fase nova. É como se você fosse entrar numa fase aqui, Aquário, que tudo vai zerar. A sua vida se renova mesmo, se renova de verdade. Mas meio que vai aparecer nesse momento aquelas coisinhas, pessoinhas espertas, sabe? Pessoinhas interesseiras. Tá vindo uma coisa muito puxada pra interesse aqui. Sedução por interesse, mas que te prende a essa ou a essas pessoas de modo que você não consegue entrar no teu novo se você ceder. Então aqui a gente tem aquela coisa
É uma ideia, gente, que assim, não é regra, tá? Mas é muito comum que aconteça. Quando você está entrando numa fase boa de vida, num momento bom de vida, começa a acontecer umas coisas meio que assim, armadilhas para te atrapalhar. Muitas pessoas podem testemunhar isso. Que no momento onde elas passaram por uma renovação de vida, elas tiveram algumas percepções de coisas tentando arrastar elas para problemas. Isso são forças contrárias que não querem que você evolua. E essas forças contrárias, às vezes, encostam em pessoas. Né? Tem pessoas que elas estão num grau evolutivo mais inferior, elas não cuidam da mentalidade, elas não cuidam do emocional, elas não cuidam do espiritual. Então essas pessoas que são, vamos colocar assim, secas, né? Elas vivem como animais, né? Elas vivem para se satisfazer com comer, com beber e com gozar, e com consumir. Elas vivem assim, a vida delas é isso, e para ter aprovação e validação, né? Enfim, pessoas que não têm um autodomínio, que não trabalham muito o próprio psicológico, infelizmente é a maioria, elas são alvos fáceis de energias negativas que vêm para tentar atrasar a vida dos outros. Elas viram, elas ficam meio que, elas viram portais. Então é por isso que quando você começa a passar por uma evolução na tua vida, você vai entrar numa fase nova, começa a aparecer gentinha. Essa gentinha é gente que tem brechas. São pessoas que têm brechas, que têm falhas no caráter, para serem manipuladas por espiritualidade maligna que vem tentar atrapalhar a evolução dos outros. Tá? E até pessoas que trabalham na espiritualidade são assim também, tá? Porque quando a pessoa trabalha na espiritualidade, ela vira veículo daquilo que não presta, é porque ela trabalha na espiritualidade sendo mau caráter. Então ela trabalha na espiritualidade com mentira, ela trabalha na espiritualidade com enganação, com manipulação. Aí ela é outra pessoa que vira fantoche de entidade negativa e maligna para atrapalhar a espiritualidade em si, né? Então fiquem de olho aí, tá, Aquário? Aqui não tá falando que é uma fatalidade que vai acontecer. Entenda uma coisa, você tá vendo que a tua vida está se renovando, você está vendo que a tua prosperidade está se renovando, as coisas estão começando a dar certo, proteja esse momento. Proteja esse momento. De tudo aquilo e de todos aqueles que venham tentar te puxar, te influenciar através do emocional, através dos desejos, das paixões. Para você que está dando tudo certo agora, Aquário, já ouviu aquela coisa meio que suma por um tempo e volte reconhecível? Né? Virou muito trend na internet isso, né? Mas é real. Se você está vendo que as coisas estão dando certo agora, está tudo fluindo, assim, não se socialize com quem não é necessário você socializar. Só lide com pessoas que são extremamente necessárias na tua vida, para isso que está dando certo. O resto do seu tempo gaste descansando, fazendo bem a si. Blinde aqui, proteja o que está dando certo, entende? Proteja o que está dando certo. Ao mesmo tempo que a abóbora por si só, por ter muitas sementes, ela vai representar a fertilidade, ela representa a proteção por conta daquelas máscaras de abóboras que os antigos usavam no Halloween. Hoje é uma coisa deturpada, mas aquelas máscaras de abóbora, a abóbora oca, com uma vela dentro, com uma sorrindo, aquilo era como se fosse um Exu do povo celta. Aquilo era como se fosse um assentamento de Exu do povo celta. Entende? Que realizavam ali o Samhain, independente da pronúncia. Não é, hoje o povo usa de forma cômica, mas a abóbora, você, nessa laranja aqui grandona, você tira tudo de dentro dela, limpa bem, desenha os olhos ali assim, aqueles dentões, né? E coloca dentro de uma vela, aquilo é meio que um... É meio não, é exatamente como se fosse um assentamento de Exu temporário, né? Para espantar o que lá nos celtas era
os duendes malignos, né? Os celtas, eles tinham essas coisas de colocar alguns espíritos ruins como duendes, travessos, etc. Diabretes. Então, aqui a proteção está sendo representada pela mulher. Você vê que ela está pegando a abóbora dela e tomando a frente, assim, tipo, ninguém mexe, entende? Então proteja a tua prosperidade aqui, porque esse momento bom de vida, ele é tão bom, ele é tão bom, ele é tão bom, que a espiritualidade, energias negativas vão querer te atrapalhar através de pessoas que têm similaridade com essas energias negativas. Ou seja, tem gente que não presta. A espiritualidade negativa e ruim fica procurando gente que não presta para colocar na vida de quem está dando certo, de quem está evoluindo. Enfim, se blinde aí. Se blinde. E blinde o que é seu, blinde o que você está construindo. Não se socialize com quem não é de necessidade real você se socializar. Tipo assim, se socialize apenas com pessoas que seja estritamente necessário. Se não for estritamente necessário você lidar com alguém, não lide. Use esse período onde as coisas dão certo para focar em si, descansar, se proteger, se blindar. Não permita que nada atrapalhe isso. A roda da fortuna. Dez de ouros. As de copas. Gente do céu. Essa roda da fortuna, ela tá colocando uma mudança aqui. Só que é uma mudança hiper positiva. Um movimento de mudança hiper positivo. E aqui não tá tocando exatamente no que é, só tá falando o que? É sobre a sua segurança de vida material e você vai ficar muito feliz. A sua estrutura de vida material. Aquilo que na tua vida material faz você... Sabe aquele ponto da tua vida material que faz você se sentir mais ou menos seguro? Você vai ficar feliz dentro disso. A forma como uma segurança material e financeira vai se manifestar na tua vida, Aquário, vai ser assim de você ficar muito, muito feliz. Mas tem merecimento nisso, tá? Você fez por onde? Tá vindo pela roda da fortuna. É a consequência de algum esforço, é a consequência de um merecimento de alguma forma, tá? De alguma forma é como se, nessa ideia de que o universo é feito de ação e reação, quando acontece uma ação, tem que ter uma reação. É meio que, nessa ideia, é meio que devido do universo ter uma reação, né? É como se você já tivesse feito algo aqui, ou entrado em algum tipo de merecimento por justiça, e agora você vai ver as coisas se moverem, te colocando num estado profissional e financeiro assim, de muita felicidade. O que eu sinto aqui é segurança material. Vocês vão sentir segurança material na vida de vocês. Tá chegando uma segurança material. 4 de paus. Cinco de espadas. A força. Aquário, você vai vencer aqui uma desonestidade imensa, tá?
Você vai vencer a pilantragem de alguém assim de um jeito. É como se a pessoa tivesse armado aqui, tipo, toda... A pessoa, ela meio que trabalhou numa ideia de armar o crime perfeito, né? Quando eu falo crime perfeito, gente, eu não quero dizer que essa pessoa fez exatamente algo que está categorizado na lei como crime, mas eu coloco crime como aquilo que é pilantra, como aquilo que é sujo, sabe? Aquilo que é podre, que vem de um movimento podre do caráter, né? E pode para alguns até ter sido uma questão de crime mesmo, tá? Mas aqui é como se alguém tivesse tentado planejar o crime para você, o crime perfeito, só que já era. Para te atrapalhar de conseguir alguma coisa. Você vai conseguir o que você quer. Com esse 4 de paus aqui. Você vai conseguir o que você quer. Você vai estruturar o que você quer estruturar, você vai concluir algo que você quer concluir, você vai cumprir um trabalho que você começou. E isso vai se dar dentro dessa tentativa de te parar pela pilantragem mesmo, só que você dominando tudo isso. Sabe, é conquistar aquilo que todo mundo tentou de tudo para que você não conquistasse. E ainda no domínio de toda a situação. A sensação que dá aqui, partindo de quem tentou te prejudicar, é uma sensação de medo e terror, tá, Aquário? É como se ficassem com medo e terror de você aqui. Por não terem conseguido... Porque é como se tivessem montado um plano muito na cabeça dessas pessoas, ou dessa pessoa, um plano muito bom, e fica aquela coisa, como Aquário conseguiu escapar? Como Aquário conseguiu dominar toda essa situação? É como se tivessem montado uma situação de muita podreira aqui em torno de você, e você acaba, no final, conseguindo tudo o que você quer, que tentaram te impedir, e ainda por cima e no domínio de tudo. Agora tem mais, tá? Para alguns, isso daqui é amor. É um amor que vem, mas esse amor ele vem como uma... Tipo assim, como que eu posso explicar? Esse amor vem com uma garra para lutar com você contra toda essa sujeira, tá? Para alguns tem um amor se manifestando na vida de vocês aqui, é como se essa pessoa te tirasse do meio desse conflito onde é só pilantragem podreira humana, tipo... Porque no 5 de paus, porque o 5 de paus é um conflito podre, sujo, porque é um conflito que envolve pilantragem, não é tipo... Não é, por exemplo, justo o conflito. Entende? É tipo assim, você colocar 2 jogadores de boxe ali no mesmo peso, que se equiparam, que podem lidar um com o outro, é justo. Só que no 5 de espadas é como se um deles tivesse uma faca no bolso. Entende? O 5 de espadas é isso, é a podreira, é a falta de caráter, é o não ser justo, literalmente. Aí, em alguns casos, é aquilo que eu falei, né? De vocês conseguindo conquistar algo aqui, passando por cima de tudo isso, dominando toda a situação. E quem fez isso tem que estar até meio que ficando com medo de vocês, por ver você passando por cima e dominando tudo isso. Em outros, chega um amor aqui na vida de vocês por uma situação meio que leva ao casamento mesmo. Um amor que tem esse potencial de chegar na tua vida para casar e que te ajuda a dominar toda essa situação. A pessoa, ela meio que parte aqui, ela entra para brigar com você. Ela entra na tua vida para brigar por você e meio que se coloca numa posição de brigar por você aqui. E te ajuda a dominar e contornar tudo isso.
Vamos lá, o que mais Aquário precisa saber? Oito de copas. A torre. Sete de copas, nossa. Só ver uma coisa. Tá, é isso mesmo. Não, eu só queria ter certeza. Porque o sete de copas ele tem um simbolismo relacionado à corrupção também. Então tá certo. E na hora que eu olhei o oito de copas aqui, Aquário, na hora, eu olhei, eu nem precisei calcular. Veio tipo, já aconteceu. Tem alguma situação aqui, Aquário, que vocês já deixaram para trás, tá? Aqui, a primeira carta tá vindo como um assunto e o movimento são essas daqui. Tem alguma situação aqui que vocês já deixaram para trás. Vocês já deixaram para trás e deixaram para trás assim, com desapego total. Você vai ver a casa cair. Porque um sete de a torre, e essa torre leva para um sete de copas. Não tem como uma torre levar para um sete de copas. Porque a torre ela quebra justamente a ilusão. Aqui essa ilusão ela está sendo exposta. Porque a torre ela tem um aspecto de revelação súbita também. Aquilo que vem de uma forma chocante. E sendo um sete de copas, é todo um jogo de mentira, todo um jogo de ilusionismo, é todo um jogo de manipulação de informações. Nossa, gente. Vocês vão ver alguém... Nossa, isso daqui é sobre... É como eu falei, alguém que vocês deixaram. Tem alguém que vocês deixaram pra trás na vida de vocês. Vocês vão descobrir... Nossa, vocês vão descobrir uns negócios dessa pessoa aqui. É tipo assim, a vida da pessoa é uma mentira. Só que você vai descobrir os detalhes aqui. Você vai descobrir os detalhes. A vida da pessoa é uma mentira. É só isso que eu consigo passar. Você vai ver todo o esquema de manipulação, todo o esquema de engano, todo o esquema de manipulação de informações que tem na vida dessa pessoa. Agora, por que você tem que saber disso? Só você vai entender, porque aqui é uma situação que você já deixou para trás, mas o tarot tá mostrando. Você deixou para trás, mas você vai descobrir toda a podreira que existe na vida dessa pessoa. É tipo os bastidores que ninguém vê mesmo. E assim, o sete de copas, ele também é uma carta que leva para a questão de drogas, tá? E vício. Também tem esse significado.
Você pode descobrir que essa pessoa tá metida com umas coisas bem complicadas aí, tá, Aquário? Pode ser que isso seja uma das coisas que estoure sobre essa pessoa. Bom, essa foi a leitura de vocês. Espero ter ajudado de alguma forma. Pela energia e pela atenção. Gratidão.